Seja bem-vindo ao propósito 150 dias para crescer com os Salmos. Esse propósito nos foi direcionado pelo Espírito Santo, que nos chamou a atenção para o fato de que o livro de Salmos é um livro de louvores a Deus e que nos dá uma oportunidade de aprofundar o nosso relacionamento com o Pai. Como o livro de Salmos tem 150 textos, você encontra 150 salmos, você tem a oportunidade de ficar durante 150 dias mantendo comunhão com Deus, quando você assume o propósito de meditar em salmos. Se você assume o compromisso de meditar em salmos 2 vezes no ano, você já cobre 300 dias do ano. E se você considerar que o Salmo 119 tem 176 versículos e ele está dividido em 22 partes, você ainda pode cobrir praticamente todo o ano. Ou melhor, você pode cobrir o ano todo lendo o livro dos Salmos e aprofundando cada dia a sua comunhão com Deus. E o livro de Salmos, ele é uma coletânea, ele é uma reunião de textos que foram escritos por vários autores diferentes, de que viveram em épocas diferentes, mas que tinham compromisso com Deus, e em cada salmo eles escreveram a sua oração, a sua lamentação, o seu momento de tribulação, o seu momento de angústia, o seu momento de dúvida a respeito de quem eles eram, e todos eles sempre encontravam amparo e conforto em Deus. E terminam todos os salmos louvando e reconhecendo a grandeza e o poder de Deus. Por isso que o livro de Salmos, ele é um livro de louvores. Tanto que no original bíblico, o livro de Salmos se chama Tehillim. Se escreve Tehillim, e Tehillim significa justamente louvores. Ele é um livro de louvores e é um livro que revela como ser bem-sucedido na vida. Você será bem-sucedido louvando a Deus em todos os momentos, mesmo nos piores momentos da vida. E o Salmo de número 1 começa dizendo que felizes são aqueles, bem-aventurados são aqueles, bem-sucedidos serão aqueles que não andarem no conselho dos ímpios, não se deterem no caminho dos pecadores e nem se assentarem na roda dos escarnecedores, mas que vão ler a lei do Senhor dia e noite, meditando nela, para fazer tudo o que está escrito nela, porque assim serão comparados como uma árvore que está plantada junto a um ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não secam. Folhas que não secam nos fala sobre fé, esperança, alegria, que aquele que lê a lei do Senhor dia e noite e a pratica, recebe a renovação diária pela leitura da Bíblia, pela sua oração, pela sua separação para andar com Deus. Ele receberá essas dádivas. Terá sempre fé, esperança, confiança, a alegria que vem diretamente de Deus. Mas aqueles que se afastam, que são ímpios, o texto do Salmo 1 fala que eles são como a palha, que é espalhada pelo vento.
Então o Salmo de número 1 já começa dizendo: quer ser bem-sucedido? Então medite na lei do Senhor dia e noite e ponha em prática, porque você vai receber a renovação da sua vida e em todas as estações você vai produzir o seu fruto próprio. Na infância, na adolescência, na juventude, na idade adulta, na terceira idade até a morte, aquele que medita na lei do Senhor receberá a renovação diária da sua esperança, fé, compaixão, amor, fidelidade e receberá em todas as estações o seu fruto próprio. Ao longo da vida, você pode passar por perseguição de muitos inimigos, como Davi passou no Salmo de número 3. Ele escreveu: como se tem multiplicado os meus inimigos e os que perseguem a minha alma. Mas nessa situação, você vai dizer como ele disse no final desse Salmo de número 3. Mas eu deitei e dormi, descansei, porque o Senhor me sustentou. Você pode passar por momentos de sentir-se abandonado por Deus, como o rei Davi escreveu no Salmo de número 13. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Até quando eu clamarei e tu não me ouvirás? Eu clamo, mas o Senhor não me ouve. Ele escreve o Salmo 13, sentindo que suas orações não estavam chegando ao céu, mas ele termina esse salmo dizendo: cantarei louvores ao Senhor e eu sei que o Senhor me salvará, honrarei a tua salvação. Então nós, quando passamos por momentos em que parece que estamos sozinhos, lemos o Salmo de número 13 e entendemos que o Senhor pode estar em silêncio, mas Ele está bem pertinho de nós, ouvindo nossas orações. Quando você passa por uma situação de dúvida se Deus existe, você olha para o céu. E lá, como diz o Salmo 19, os céus declaram a glória de Deus, e um dia declara a outro, e uma noite faz uma declaração a outra noite. Sem linguagem, sem fala, manifestam a glória de Deus. Então o Salmo 19 diz no versículo 4: Deus preparou uma casa onde o sol sai todas as manhãs e brilha com o seu calor e com a sua luz e segue o seu caminho com coragem até o momento em que ele se põe, até o momento em que ele retorna para a sua casa e no dia seguinte ele volta a brilhar. Então, o Salmo 19, ele fala que se olharmos para o céu, vamos ver o sol, a lua, as estrelas, e vamos ver as nuvens em um dia. Em outro dia vamos ver o céu completamente azul. E vamos, olhando para o céu, sentir o calor também e a luz que recebemos do sol. E quando recebemos essas bênçãos, entendemos que Deus verdadeiramente existe. O Salmo 19, ele fala: se você tem dúvida a respeito da existência de Deus, olhe para as coisas que foram criadas, olhe para a natureza, para os animais, para tudo aquilo que foi criado de forma tão maravilhosa por Deus. E você verá e concluirá: existe um Criador que criou todas essas coisas. Se você estiver passando por uma situação de angústia, o Salmo 46 vai dizer: Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Mas se você estiver numa fase de felicidade cantando para Deus, você vai poder dizer com o Salmo 100: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. E ao longo da vida, no meio das perseguições,
no meio das dúvidas sobre a existência de Deus, no meio das angústias, dos abatimentos, no meio dos castigos que recebemos ao longo da vida. O Salmo 44 e o Salmo 74 dizem que Deus permitiu que eles fossem castigados, mas que o castigo fez com que eles se arrependessem e voltassem para o caminho certo. Então, no meio dos castigos, no meio dos pecados, o Salmo 51, Davi fala que cometeu um pecado de adultério e de homicídio. Ele se arrepende e confessa os pecados. No Salmo 73, Asaf confessa que teve inveja das pessoas que estavam fora do santuário. Mas tanto Davi como Asaf reconhecem que Deus é Pai e pode perdoar os pecados. Então, no meio de qualquer circunstância da vida, quando você estiver em situações difíceis, o Salmo 23 vai dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em todas as circunstâncias, do começo da vida até o fim, você encontra nos Salmos uma palavra de confiança, fortaleza, de inspiração, de entendimento e conhecimento a respeito da vida. E nós devemos começar a vida, como diz o Salmo de número 1, meditando na lei do Senhor dia e noite. E devemos terminar a nossa vida, como diz o último Salmo, o Salmo 150. Todo ser que respira, louve ao Senhor. No percurso da vida, entre os salmos, nós vamos aprendendo a lidar com a solidão, com a tristeza, com o sentimento de que Deus não está nos ouvindo, com a dúvida de que Ele existe, com as nossas aflições e com as nossas alegrias, sempre na presença do Senhor e sempre louvando a Ele. Por isso o livro de Salmos traz essa riqueza e essa oportunidade de termos esse relacionamento contínuo com Deus. Hoje nós vamos ler o Salmo 89, estamos no dia 89 desse propósito, e você está vendo ali Salmos capítulo 89, mas lembrando, sempre temos falado aqui, que o livro de Salmos não tem capítulos. Nós estamos usando uma Bíblia digital que coloca capítulo ali, só para facilitar o entendimento. Mas o Salmo 89, ele é um salmo único, como todos os salmos. Cada salmo é único, individual. Foi escrito pelo seu autor, que contou aquilo que estava passando naquele momento e que revela a dependência e o seu relacionamento com Deus quando escreveu aquele salmo, e é por isso que cada salmo entrou no texto da Bíblia, porque revelam o relacionamento com Deus, como se chegar a Deus naquela circunstância. E o Salmo 89, ele foi escrito por um homem chamado Etan. Você encontra referências a respeito dele em 1 Reis, no capítulo 4, no versículo 31, que ele era um líder de louvor no templo, na época do rei Davi. E esse salmo, ele é um salmo grande. Ele tem 52 versículos. E ele pode ser dividido em 3 partes. A primeira parte vai do versículo 1 até o versículo 18. A segunda parte vai do versículo 19 até o versículo 37. E a última parte vai do versículo 38 até o versículo 52. Na primeira parte, ele fala a respeito da bondade do Senhor para com o seu povo. Vamos ler essa primeira parte. Salmo 89, ou você pode dizer Salmo de número 89, que daí você sabe que aquele salmo está na posição 89 dentro do livro dos Salmos. Versículo 1: As benignidades do Senhor
cantarei perpetuamente. Com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Então aqui o Etan escreve que ele vai cantar para sempre as benignidades do Senhor. Ele diz: as benignidades, as bondades do Senhor eu cantarei perpetuamente. Com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Ele está dizendo: com a minha boca eu vou falar a respeito da fidelidade de Deus para todas as gerações. Quando ele fala que ele vai manifestar a fidelidade do Senhor de geração em geração, ele está dizendo que ele vai ensinar os seus filhos, os seus netos, que a família dele sempre vai manifestar a fidelidade de Deus. Vai manifestar a bondade de Deus. Versículo 2: pois disse eu, a tua benignidade será edificada para sempre. Tu confirmarás a tua fidelidade até nos céus, dizendo. 3. Fiz um concerto. Concerto com C significa aliança, significa pacto. Fiz um pacto com o meu escolhido. Jurei ao meu servo Davi. 4. A tua descendência estabelecerei para sempre, e edificarei o teu trono de geração em geração. Então aqui o salmista está dizendo que Deus fez um concerto, uma aliança, um pacto com o povo de Israel, porque Deus falou, fez um juramento para o rei Davi, que a tua descendência estabelecerei para sempre, e edificarei o teu trono de geração em geração, Selá. Selá é uma palavra que significa pausa. Os salmos, eles são louvores, então eles são cantados. Quando tem um selá, significa que aqui tem uma pausa na música, e essa pausa é uma pausa musical e também uma pausa reflexiva. É para você refletir naquilo que você acabou de cantar. Então aqui no caso, seria dizer, do versículo 1 ao 4, o Senhor é bom, eu vou cantar sempre para Ele. A bondade do Senhor se confirma até os céus. E porque a bondade do Senhor é grande, eu fiz um concerto, eu fiz uma aliança com o meu escolhido. Porque a fidelidade do Senhor é grande, ele fez um pacto com Davi, com o escolhido dele. E ele estabeleceu pela bondade dele que ele sempre vai reinar e ajudar a descendência de Davi. Em outras palavras, ele sempre vai estar com o povo de Israel, para sempre, guardando e cuidando deles. E isso, esse cuidado de Deus para sempre, é a benignidade do Senhor que ele fala: eu cantarei as benignidades do Senhor para sempre, porque o Senhor sempre vai estar conosco. Qual é a aplicação desses primeiros 4 versículos? O Senhor, ele é bom. Ele é o Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, e ele se preocupa comigo e se preocupa com você. Então, nós devemos cantar perpetuamente as benignidades do Senhor. E ele fez um pacto com Davi. Sempre estarei com vocês. Esse pacto também é para mim e é para você. Ele sempre estará conosco. Jesus disse em Mateus capítulo 28, versículo 20, está escrito: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está conosco de geração em geração. Agora vem continuando aqui. Essa primeira parte vai do versículo 1 até o versículo 18. E toda essa primeira parte é para honrar a bondade de Deus, para dizer que Deus é muito bom. Então aqui nós lemos só os primeiros 4 versículos. Agora vamos do 5 em diante. E os céus louvarão as tuas maravilhas, ó Senhor, e a tua fidelidade também na Assembleia dos Santos. Quando ele fala os céus louvarão as tuas maravilhas, ele está dizendo, quando você olha para o céu
O sol brilha, a lua brilha, as estrelas brilham, as nuvens se movimentam. Tudo isso chamando a atenção de todos na terra. Então, os céus louvarão as tuas maravilhas, os céus mostrarão a glória e a honra para o Senhor, mostrando quando o sol cumpre o seu papel, quando a lua brilha, refletindo a luz do sol, quando as estrelas brilham, elas estão louvando a Deus. Elas estão cumprindo o propósito delas. Elas estão chamando a atenção das pessoas na terra para verem a glória de Deus. E fazendo isso, os céus estão louvando, os céus louvarão as tuas maravilhas, ó Senhor, e a tua fidelidade também louvará o Senhor na Assembleia dos Santos. Quando nós nos reunimos na Assembleia dos Santos, temos testemunhos para contar a respeito da bondade de Deus. Deus é fiel. Ele promete que vai cuidar de nós de geração em geração, como nós lemos nos versículos 1 a 4, e ele de fato cuida. E os santos têm testemunhos. Então é isso que ele está falando no versículo 5. Os céus louvarão as tuas maravilhas, ó Senhor. Por quê? O sol, a lua, as estrelas e tudo que nós vemos no céu vão revelar, vão dizer que Deus é bom. E a tua fidelidade também na Assembleia dos Santos, ou seja, a fidelidade do Senhor também louvará o Senhor na Assembleia dos Santos. Os santos vão contar a respeito das bênçãos que receberam, dizendo que Deus é fiel, que Ele promete e Ele realmente é bondoso no dia a dia. E eles vão contar isso quando estiverem reunidos em assembleia. Versículo 6. Pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? Quem é semelhante ao Senhor entre os filhos dos poderosos? O versículo 6 está completando 5. Ele está dizendo, se você olhar para o céu, os céus louvam as maravilhas do Senhor. E quem pode se igualar a Deus no céu? E com relação à terra, o versículo 5 fala que a fidelidade do Senhor se revela na Assembleia dos Santos. E quem na terra é semelhante ao Senhor entre os filhos dos poderosos? O filho de um rei, o filho de um imperador, o filho de um presidente, ele pode entrar na Assembleia dos Santos e dizer, eu sou todo-poderoso? Na Assembleia dos Santos, os santos falam a respeito das maravilhas que recebem de Deus. E eles sabem que Deus, só Deus, pode derramar bênçãos que os príncipes, os filhos dos poderosos, nunca vão poder conceder a eles. Então o versículo 5 fala que os céus louvam as maravilhas do Senhor na primeira parte. E a primeira parte do versículo 6 faz uma pergunta. Pois quem no céu pode se igualar ao Senhor? A segunda parte do verso 5 fala que a tua fidelidade também se revela na Assembleia dos Santos. E aí a segunda parte do versículo 6 faz uma pergunta. Quem na terra, entre os filhos dos poderosos, é maior do que Deus? Na Assembleia dos Santos, na reunião dos santos, o nome maior que deve ser falado é o nome de Deus, não o nome de reis, príncipes ou filhos de poderosos, porque só Deus pode mostrar a sua fidelidade maior. Agora o versículo 7. Deus deve ser em extremo tremendo na Assembleia dos Santos e grandemente reverenciado por todos que o cercam. Então o versículo 7 está aprofundando mais essa questão da Assembleia dos Santos. Quando nos reunimos em assembleia, o nome de Deus deve ser em extremo tremendo. Em outras palavras, o nome de Deus deve ser absolutamente, grandemente reverenciado e respeitado. Por quê? Versículo 8. Ó Senhor, Deus dos exércitos. Veja, ele chama o Senhor de Deus dos exércitos. Quem é forte como tu, Senhor?
com a tua fidelidade ao redor de ti. Versículo 9: Tu dominas o ímpeto do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar. Em Mateus, no capítulo 8, a Bíblia conta que Jesus estava com seus discípulos no barco e de repente uma tempestade se levantou e que os discípulos ficaram com medo. Eles despertaram Jesus. E Jesus disse: Aquieta-te, vento, acalma-te, mar. O vento se aquietou e o mar se acalmou. Então Deus, ele tem o governo a respeito do mar. Tu dominas o ímpeto do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar. É mais um versículo falando a respeito do poder de Deus agora. Primeiro ele falou a respeito do céu, aqui no versículo 5. Aqui no 9 ele fala agora sobre o domínio sobre o mar. Aí o versículo 10. Tu quebrantaste a Raabe como se fora ferida de morte. Raabe era uma prostituta que estava na cidade de Jericó, que era uma cidade muito poderosa, e que o povo de Israel, quando foi entrar em Jericó, entraram na casa de Raabe, e Raabe mostrou para os dois espiões, toda a terra de Jericó. Ela abrigou os espiões e depois colocou eles em salvo. O versículo 10, quando ele fala assim: Tu quebrantaste a Raabe como se fora ferida de morte, espalhaste os teus inimigos com teu braço poderoso, ele está dizendo: Deus destruiu a cidade de Jericó. E Jericó, era inimiga do povo de Israel. Então o versículo 10 está dizendo assim: Tu quebrantaste a Raabe como se fora ferida de morte. O Senhor destruiu completamente a cidade de Jericó. Espalhaste os teus inimigos com o teu braço poderoso. O Senhor é aquele que é poderoso. Versículo 11. Teus são os céus e tua é a terra, o mundo e a sua plenitude, tu os fundaste. Deus é que fundou tudo, ele tem o poder de tudo. 12. O norte e o sul tu os criaste. O Tabor e o Hermon regozijam-se em teu nome. Tabor e Hermon são dois montes em Jerusalém. Um fica em um lado e o outro fica do outro lado. Então ele está dizendo: Deus criou o norte e o sul, Deus criou o monte Tabor e o monte Hermon. Ele criou tudo. Versículo 13. Tu tens um braço poderoso, forte é a tua mão e elevada a tua destra. 14. Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Deus, ele realiza a justiça. Deus tem a palavra final a respeito da verdade. E ele tem isso como a base do trono dele. Misericórdia é uma palavra formada por duas outras: miséria e cordes. Miséria, miserável, e cordes é coração. Ele recebe com o coração dele a nossa vida, com as nossas misérias, apesar de sermos miseráveis. Então ele tem misericórdia. O trono dele é receber a nossa vida, mesmo com os nossos pecados, com o amor que ele tem no coração. Misericórdia revela o amor de Deus, e a verdade vão adiante do teu rosto. 15. Bem-aventurado o povo que conhece o som festivo. Andará, ó Senhor, na luz da tua face. Ele está dizendo: bem-aventurado é o povo que conhece o som da festa. A festa é estarmos no relacionamento com Deus sempre. Porque daí andará, ó Senhor, na luz da tua face. Quem conhece essa festa, como é bom estar no relacionamento com Deus, vai andar na luz da face dele. 16. Em teu nome se alegrará todo dia, e na tua justiça se exaltará. O povo que conhece a Deus vai se gloriar, vai dizer: Deus está comigo, Deus está na minha frente. Vai sempre fazer referência, vai usar o nome de Deus em tudo. Em teu nome se alegrará todo dia.
Quando acordar, vai dizer: graças a Deus. Abri os meus olhos, acordei, graças a Deus. Tenho alimento, graças a Deus. Tenho meu trabalho, graças a Deus. Tenho a minha família. Em teu nome se alegrará todo dia e na tua justiça se exaltará. 17. Pois tu és a glória da sua força, e pelo teu favor será exaltado o nosso poder. Então, Deus é a glória, pois tu és a glória da sua força. Deus não depende de mim, não depende de você para ele ter glória. És a glória da sua força. O próprio Deus recebe glória, ele próprio tem a glória, e ele próprio é o dono de toda a força, de toda a justiça. Tu és, o próprio Deus é a glória da força que ele tem. E pelo teu favor será exaltado o nosso poder. Ele está reconhecendo que é Deus que dá força para o povo de Israel. E é pelo favor dele, pelo teu favor, que será exaltado o nosso poder. 18. Porque o Senhor é a nossa defesa, e o Santo de Israel, o nosso Rei. Então, aqui, o Salmo 89, o versículo 1 até o versículo 18, serve para dizer que Deus é todo-poderoso, que Deus é benigno, ele faz o bem ao seu povo, e que aqueles que andam com Deus podem ter alegria em Deus, e que tudo que foi criado, os céus, os mares, Deus tem o domínio sobre toda a criação, sobre toda a terra, e ele tem todo o poder. Então nós podemos confiar nele, porque além dele ter todo o poder, ele é fiel. Ele é benigno e fiel. Ele tem bondade e ele é fiel. Ele realmente cumpre as promessas dele em nós. Agora vem a segunda parte, do versículo 19 até o 37. Do versículo 19 até o 37, nós colocamos aqui em verde, porque aqui ele mostra que existe uma promessa. Deus fez uma promessa com o rei Davi, de que o trono dele seria para sempre. E esse trecho do 19 ao 37, ele é conhecido como uma parte messiânica desse salmo. O que é um salmo messiânico? É uma parte do salmo que revela o futuro Salvador, revela sobre Jesus, no caso. Então ele fala aqui no versículo 19 ao 37 que Deus estabeleceu um pacto, uma aliança com o rei Davi, de que para sempre ele seria rei. Mas é claro que Davi morreu. Então como que o reino dele é para sempre? Jesus, muitos anos depois, nasceu da descendência do rei Davi. E ele morreu na cruz por todos e agora está na eternidade. E todos, por todos os tempos, todas as épocas, em toda a história, buscam a Jesus como rei. E isso representa o reinado eterno de Davi, que é a promessa que vem aqui do 19 ao 37. Vamos ler. Então, esse então tem uma relação com a parte anterior, do versículo 1 ao 18. Então, vendo que o Senhor é benigno, vendo que o Senhor é fiel, vendo que o Senhor tem o poder a respeito de tudo e ao nosso rei, em visão falaste do teu santo e disseste: socorri um que é esforçado, exaltei a um eleito do povo. No meio de tudo isso em que o Senhor é bom, fiel, é o nosso rei, o Senhor reservou um santo. E o Senhor disse para esse santo: socorri um que é esforçado, exaltei a um eleito do povo. Versículo 20. Achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. Quem que o Senhor achou aqui? Esse salmo está dizendo que o achado de Deus foi o rei Davi. Por quê? Teve uma época que o povo de Israel estava sendo desafiado por um gigante chamado Golias, que era filisteu. E ele ficou durante 40 dias, todos os dias, na porta da cidade, dizendo que o povo era covarde e que se eles fossem realmente um povo,
deveriam dar um soldado para combater contra ele. E Davi foi a quem se habilitou e derrotou o gigante. Então, aqui Deus está dizendo, em visão, o escritor do Salmo 89, que é o Etã, que era o líder do louvor na época do rei Davi, ele escreveu: o Senhor, né, em visão falou do teu santo e disse: socorri um que é esforçado, exaltei a um eleito do povo. 20, achei a Davi meu servo, com meu santo óleo ungi. O Etã está dizendo assim: quando Deus quis nos proteger, ele reservou o rei Davi para ser o nosso rei, para lutar por nós, para fazer algo por nós. E o rei Davi foi esforçado. Deus socorreu o rei Davi pelo seu esforço. Exaltei a um eleito do povo. Deus escolheu um do povo para ajudar o povo de Israel. Aí o versículo 20 fala: achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo ungi. Deus ungiu Davi com o Espírito Santo. 21. Com ele a minha mão ficará firme, e o meu braço o fortalecerá. Versículo 22. O inimigo não o importunará, nem o filho da perversidade o afligirá. 23. E eu derribarei os seus inimigos perante a sua face, e ferirei os que o aborrecem. 24. E a minha fidelidade, a minha benignidade estarão com ele. E em meu nome será exaltado o seu poder. Então Davi era exaltado porque ele sempre falava do nome do Senhor. 25. E porei a sua mão no mar e a sua direita nos rios. 26. Ele me invocará dizendo: tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Aqui, ele está se referindo a Jesus. Jesus, como descendente do rei Davi, disse: Deus é o meu Pai, ele é o meu Deus, ele é a rocha da minha salvação. Davi também disse isso quando estava em vida. Mas o seu descendente do futuro, Jesus, é o Filho de Deus. Versículo 27. Também por isso lhe darei o lugar de primogênito. Nós sabemos que Jesus é o primogênito do Pai. É o primeiro entre nós que morreu e ressuscitou. Nós também vamos ressuscitar. Mas o primeiro que ressuscitou foi Jesus. Então, também por isso lhe darei o lugar de primogênito. Falo-ei mais elevado do que os reis da terra. Jesus é mais elevado do que todos os reis. Ele é o rei dos reis. 28. A minha benignidade lhe guardarei para sempre, e o meu conserto lhe será firme. O meu conserto significa o meu pacto lhe será firme. 29. E conservarei para sempre a sua descendência, e o seu trono como os dias do céu. Os dias do céu são eternos. Deus prometeu para Davi que daria a ele uma descendência eterna. E a descendência eterna que Deus deu para Davi é Jesus, que é o Rei dos Reis eternamente. 30. Se os seus filhos deixarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, 31. Se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, 32. Então visitarei com a vara a sua transgressão e a sua iniquidade com açoites. Deus faz uma promessa de castigar quando houver desobediência. 33. Mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei a minha fidelidade. Deus falando a respeito da sua própria benignidade e da sua fidelidade. 34. Não quebrarei o meu concerto, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Deus, ele não quebra pacto. Deus cumpre todas as suas promessas. 35. Uma vez jurei por minha santidade, não mentirei a Davi. 36. A sua descendência durará para sempre, e o seu trono será como o sol perante mim. 37. Será estabelecido para sempre, como a lua, e a testemunha no céu é fiel. Selá. Então nós vemos que nessa segunda parte, ele está falando do pacto e da aliança que fez com o rei Davi.
esse pacto, essa aliança, promete que haverá um descendente que será rei dos reis e governará sobre todos. Deus cumpriu essa promessa. Jesus, ele nasceu pelo Espírito Santo na Virgem Maria. Mas a Virgem Maria casou-se com José, que era um descendente de Davi, e foi essa criação que Jesus recebeu na terra, como descendente do rei Davi. E ele, quando morreu e partiu para a eternidade, ele cumpriu esse Salmo 89. Ele é a descendência de Davi que dura para sempre. A última parte é uma parte de lamentação. Parece que essa parte da lamentação foi escrita num período de cativeiro babilônico. E aí aqui surge uma questão teológica. Algumas pessoas perguntam se Etã era líder de louvor no templo na época do rei Davi. O cativeiro da Babilônia aconteceu muitos anos depois. Como que ele estaria vivo para escrever do versículo 38 até o versículo 52? E aí existe uma teoria dizendo que o versículo 38 até o versículo 52 foi acrescentado no Salmo 89. Então alguém escreveu esse texto e juntou com o Salmo 89 para gerar para completar o Salmo 89, dizendo que o povo foi levado para o cativeiro, foi colocado num castigo, mas foi para o bem do povo. Esse é o último pedaço, é do Salmo, do versículo 38 até o versículo 52. Vamos ler aqui. Mas tu rejeitaste e aborreceste, tu te indignaste contra o teu ungido. 39. Abominaste o concerto do teu servo, o pacto, né? O concerto com C significa aliança, pacto. Abominaste o pacto do teu servo, profanaste a sua coroa, lançando-a por terra. 40. Derribaste todos os seus muros, arruinaste as suas fortificações. 41. Todos os que passam pelo caminho o despojam. Despojar significa levar as suas coisas. Todos os que passam pelo caminho o despojam, levam as suas coisas. Tornou-se ele o opróbrio. Opróbrio quer dizer vergonha. Tornou-se ele a vergonha dos seus vizinhos. 42. Exaltaste a destra dos seus adversários. Fizeste com que todos os seus inimigos se regozijassem. Regozijar vem de regozar, gozar de volta. Significa ter alegria. Então fizeste com que todos os seus inimigos se alegrassem. Ele está falando aqui a respeito do que está acontecendo com o povo de Israel. Que o povo de Israel estava destruído e os inimigos estavam alegres diante da derrota dos israelitas. 43. Também embotaste o fio da sua espada e não o sustentaste na peleja. Então veja, 43 ele fala: o Senhor fez com que o fio da espada do povo de Israel ficasse embotado, ou seja, sem corte, sem poder de corte. 44. Fizeste cessar o seu esplendor e deitaste por terra o seu trono. Aqui ele está falando que Deus fez com que o povo de Israel perdesse o seu brilho. 45. Abreviaste os dias da sua mocidade, cobriste-o de vergonha. Selá. Aqui tem uma pausa. Selá significa pausa. Versículo 46. Até quando, Senhor? Esconder-te-ás para sempre? Arderá a tua ira como fogo? 47. Lembra-te de quão breves são os meus dias. Por que criarias debalde todos os filhos dos homens? 48. Que homem há que viva e não veja a morte? Ou que livre a sua alma do poder do mundo invisível? Mais um selá, mais uma reflexão aqui. Quem é que pode livrar alguém, alguma alma, do mundo que é invisível? 49. Senhor, onde estão as tuas antigas benignidades que juraste a Davi pela tua verdade? 50. Lembra-te, Senhor,
Lembra-te, Senhor, do opróbrio dos teus servos. Opróbrio significa vergonha, né? Então lembra-te, Senhor, da vergonha dos teus servos e de como trago no meu peito o escárnio de todos os povos poderosos. 51. Com o qual, Senhor, os teus inimigos têm difamado, com o qual têm difamado as pisadas do teu ungido. O ungido aqui no caso seria o rei de Israel, né? Bendito seja o Senhor para sempre. Amém, amém. Então nessa última parte que está em cor de rosa, no versículo 38 até o versículo 52, nós vemos que esse texto mostra que o povo de Israel foi humilhado. E os estudiosos dizem que o Etã, ele escreveu esse salmo para mostrar do versículo 1 até o versículo 18 a bondade de Deus e a fidelidade de Deus. Do versículo 19 até o versículo 37, para dizer que Deus estabeleceu um pacto, uma aliança com o seu povo por meio do pacto que ele fez com Davi. E o versículo 38 até o versículo 52, que quando o povo quebra o pacto e quebra a aliança, andando em caminhos tortos, Deus também deixa que eles sejam castigados e humilhados. E aqui no caso, a descrição do detalhe é da escravidão na Babilônia. E alguns estudos indicam que Etã escreveu esse salmo como uma profecia. Vai haver um tempo em que o povo vai se corromper e Deus vai castigar o povo, permitindo que eles sofram o opróbrio, a vergonha. Mas depois Deus vai revelar mais uma vez a sua benignidade e a sua fidelidade, trazendo e resgatando o povo novamente para a sua terra. E isso de fato aconteceu anos depois. Outros dizem que, na verdade, Etã escreveu o versículo 1 até o versículo 38. Até o versículo 37. E que depois é que ocorreu o complemento do versículo 38 até o 52 por alguém que viveu anos mais tarde. Mas muitos salmos são proféticos. Tem muitos salmos que foram... O Salmo 110, por exemplo, foi escrito pelo rei Davi. Ele é um salmo que é totalmente profético. O rei Davi tem uma visão a respeito do futuro. Ele tem uma visão a respeito de Jesus, sem Jesus ainda ter vindo no tempo dele. E ele tem uma visão a respeito do juízo final, quando o Senhor Jesus virá como juiz e julgará a todos. E lá no Salmo 110, o rei Davi fala: Disse o Senhor ao meu Senhor, disse Deus Pai a Jesus: Senta-te à minha direita, até que eu coloque os seus inimigos como estrado dos seus pés. Então eu te darei o cetro da justiça, e você julgará todas as nações. Então lá no Salmo 110, o rei Davi já anuncia o juízo final. Portanto, devemos acreditar que nesse Salmo 89, o Etã escreveu, na primeira parte, Deus é benigno e é fiel. Segunda parte do 19 ao 37, ele fez um pacto com o rei Davi para governar a nossa nação. E o Senhor nos rejeitará e nos castigará e nos fará vergonha, mas ele voltará a manifestar a sua benignidade e a sua fidelidade para conosco. E por isso, ele termina com 52 dizendo: Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Bendito seja o Senhor para sempre, porque ele é benigno, porque ele é fiel, porque ele estabeleceu um pacto com o rei Davi para ser o nosso rei, o rei do povo de Israel, e porque quando nós tropeçamos e caímos, ele restitui a sua benignidade e a sua fidelidade para com seu povo. E por isso nós devemos sempre bendizê-lo, para sempre. Amém e amém. Outro detalhe é que ele termina o salmo bendizendo ao Senhor, apesar dessa última parte falar a respeito de situações terríveis e de vergonha, e ele começa o salmo
dizendo que as benignidades do Senhor eu cantarei perpetuamente. Em outras palavras, eu sempre vou louvar ao Senhor, seja nos momentos bons, e mesmo aqui na última parte que está de cor de rosa, do versículo 38 até o 50, até o final, mesmo nas situações difíceis, nós sempre louvaremos ao Senhor. Essa é a meditação do Salmo 89 e ela nos ensina: louve ao Senhor em todos os momentos. Ele é bom, nos ensina: Deus é sempre bom, Deus é sempre fiel, ele sempre tem uma aliança, um pacto comigo e com você, porque ele quer ser o nosso Deus, ele quer ser o nosso Rei, e sempre que tropeçarmos, ele dará o castigo necessário para que possamos passar pela vergonha, pela humilhação, para nos arrependermos e voltarmos para Ele. Por quê? Porque Ele nos ama e Ele sempre nos quer perto dele. Essa é a meditação do Salmo 89. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre grandemente. Amém.